PEC de segurança nacional está para chegar aí no Brasil. É um assunto muito complicado e muito sério de tratar. Talvez a gente está caminhando aí para o caminho da Venezuela, porque lá já existe essa segurança nacional, conhecida como Guarda Nacional, onde eles decidem o que fazem, quem mata, quem vive, e é assim. Foi contra o governo, Guarda Nacional resolve, como aconteceu aqui. Trabalhar para tirar arma de bandido, eu repito aqui, Lewandowski e Fachin, vão se unir para tirar arma de vagabundo, de marginal, do crime organizado. Lula convoca os 27 governadores, o STF, presidentes da Câmara e do Senado para uma reunião para discutir a PEC da segurança pública. Lula alega que após o tiroteio que ocorreu no Rio de Janeiro, que fechou a Avenida Brasil e deixou 3 pessoas mortas, o Estado não vai conseguir resolver a crise da segurança pública. Vale lembrar que esse tipo de organização da segurança pública, proposto pelo ministro Lewandowski, já é utilizado por países como China, Bolívia e Venezuela. Isso aqui é um perigo grave. O Brasil será o primeiro país no mundo onde uma facção criminosa que foi condenada, responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, vai ter a sua própria Polícia Nacional. Primeiro país do mundo que isso vai acontecer. Muito parecido com as ditaduras da Venezuela, Coreia do Norte. A diferença é que lá é uma ditadura e aqui é uma democracia. PEC da segurança pública. Já ouviu falar desse troço? O presidente Lula está chamando governadores para tentar convencer eles de que o tal da PEC da segurança pública não é aquilo que ele claramente é, uma centralização do poder da polícia no governo federal. Não é uma centralização escancarada, mas é uma centralização disfarçada. O argumento do governo federal para defender a PEC é de que você precisa dar uma uniformidade às políticas de segurança em nível nacional. Como se o Brasil fosse uniforme, como se não houvessem diferenças regionais. O que ele prevê? Prevê uma política nacional de segurança que unifica diretrizes e metas que os estados devem seguir. 2. Maior influência da União na coordenação das políticas de segurança. E 3. Cria um Fundo Nacional de Segurança, centralizando também os recursos. Política nacional unificada, influência sobre as diretrizes da execução da política e dinheiro sob controle do governo federal. É uma outra. E o senhor Lula e o senhor ministro Lewandowski, se não quer acabar com o problema do Rio, é muito fácil. É só derrubar a ADF 635, que o Fachin, durante a pandemia do Covid, proibiu que as forças de segurança subissem aos morros, onde tem os traficantes, o crime organizado, e até hoje está proibido. Com essa medida, favorecendo o crime organizado ficou muito mais forte no Rio, porque ninguém podia subir lá. Compraram armas e mais armas contrabandeadas, fizeram treinamento, enfim, e o Rio está um caos. Fachin, derruba a sua determinação e deixa a polícia agir nos morros do Rio. Você vai ver que vai acabar com essa farra de bandido, de crime organizado. E o nosso presidente Lula trouxe essa PEC aí para os governadores do Brasil inteiro. E muitos aí discordaram, mas teve um que discordou totalmente. E, infelizmente, o nosso Tarcísio, que é um ótimo governador aqui de São Paulo, ele não foi contra. Ele é a favor dessa segurança nacional. Simplesmente falou, ó, mas ainda precisa de alguns ajustes. Segurança nacional nunca deve ser uma boa ideia, onde quem vai dominar é o presidente. E a gente sabe que em 2026 vai ter novas eleições. Se essa PEC for pra frente, eu não sei se vai ter eleição em 2026. Bom, pessoal, vamos aí buscar mais informações sobre essa PEC. O Kim Kataguiri trouxe aí uma explicação. Vamos assistir junto aí, tá? Eu quero reagir junto com vocês, conversar com vocês aí sobre essa PEC que é muito preocupante. Normalmente eu faço os vídeos aí brincando e tal, mas essa PEC aí me preocupa demais. Bora entender de uma forma rápida e direto no ponto. Bora lá então, pessoal. Para não esquecer, pessoal, se inscreva no canal, tá? Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho aí, que eu sempre tenho me dedicado aí a trazer cada vez mais informações, debate. Esse canal aqui é para você dar a sua opinião, respeitando a opinião do outro, tá bom? Se vocês não concordarem comigo, tudo bem também. E seja bem-vindo ao nosso canal, beleza? Bora então. Se você quiser me seguir no meu Insta também, link na descrição, tá bom? Bora! O presidente Lula foi humilhado em reunião com governadores para apresentar a tal da PEC da segurança pública, que no final das contas só aumenta o poder do governo federal em relação aos estados. E a gente sabe que hoje os estados têm lidado muito melhor com a segurança pública do que o governo federal, que tem sido mais absoluto desastre. Aliás, vamos lembrar, a primeira fuga da história em presídio federal ocorreu agora, sob esta gestão de Lula e com a desculpa do ministro Lewandowski de que por ser carnaval o pessoal estava relaxado no presídio de segurança máxima. É esse o governo que quer trazer para si mais atribuições, mais poder para resolver o problema da segurança pública do nosso país. Felizmente,
Então já dá até para entender que o governo não tem capacidade de poder proteger a população brasileira. Como o Kim Kataguiri já disse, né? Os governadores já estão fazendo seu papel. Por isso que é dividido por governadores terem esse papel de trazer essa segurança para os estados e municípios. Cara, o governo do Lula quer assumir para eles, ó, pode deixar que a gente vai fazer a segurança. Como assim, cara? Atribuições, mais poder para resolver o problema da segurança pública do nosso país. Felizmente, nós tivemos uma reação muito forte dos governadores, especialmente do governador Ronaldo Caiado, que expressou, na minha avaliação, assim, foi aquele que melhor expressou o sentimento da sociedade brasileira em relação a essa PEC que nós vamos trabalhar na Câmara dos Deputados, e eu vou revelar aqui para vocês qual deve ser a nossa estratégia em relação a essa proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo federal. Mas não sem... Cara, não tem como essa PEC ir pra frente. Por favor, cara. A gente votou no partido de direita. Cara, isso aí não é aceitável, tá? Como eu já falei aqui, o Tarcísio, ele não foi contra. Ele é a favor, porém precisa de um reajuste. Não existe reajuste nisso daí não, cara. Segurança nacional não pode existir em nenhum país. Em todos os lugares que existe é ditadura. Não tem como. Essa semana, o presidente Lula chamou todos os governadores para apresentar uma PEC que, na avaliação do governo federal, viria para solucionar a segurança pública. Mas, no final das contas, trata-se apenas de mais centralização de poder no incompetente governo federal. A gente já tem no Brasil uma estrutura que concentra muito dinheiro, muito poder e muita competência legislativa, ou seja, muito poder para legislar na União, né, no Congresso Nacional e no governo federal. A gente tenta, né, e eu costumo dizer que o Brasil ele copiou a Constituição americana, né, quando diz que tudo que sobrar em relação à competência legislativa, em relação ao poder de legislar, sobre quais matérias você pode legislar, tudo que sobrar, tudo que não for de competência, de responsabilidade da União ou dos municípios, fica para os estados. A grande diferença é que a Constituição americana estabelece um número muito pequeno de competência legislativa para o governo federal, para a União, para o Congresso Nacional americano, e deixa a maior parte da legislação para os estados. Na Constituição brasileira, não. A gente coloca dezenas e dezenas de matérias que é de competência da União e deixa praticamente nada para os estados legislarem. Os municípios possuem mais competência legislativa do que os estados, para você ter uma ideia da distorção do nosso sistema no Brasil. E o governo federal quer aumentar essa distorção, quer piorar essa distorção. Veja só a modificação, né? O governo já tem o controle de tudo isso, eles ainda querem mais controle ainda. Pura, cara, não tem como essa PEC ir pra frente, não tem como. O 21 da Constituição trata da competência, da responsabilidade da União. Veja só os dois incisos que essa PEC quer incluir na nossa Constituição, no artigo 21. Compete à União estabelecer a política nacional de segurança pública e defesa social, que compreenderá o sistema penitenciário, instituindo o plano correspondente, cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados. Ou seja, o governo federal quer ter o poder de criar uma política de segurança pública nacional e obrigar os estados a seguir essa política nacional de segurança pública. Primeiro, isso se chama ditadura, tá? Toda ditadura existe isso. Tem sua segurança nacional, onde os governadores, prefeitos não têm poder nenhum. Quem tem o poder é o presidente, que é mandado aí por essa segurança nacional. A gente está caminhando para a ditadura mesmo. Que já tá errado você achar que num país do tamanho do Brasil, você vai saber, nacionalmente vai estabelecer uma única diretriz e essa diretriz vai funcionar para todos os estados. A realidade da segurança pública, das polícias militares, das polícias civis, das fronteiras, das divisas, são muito diferentes em cada estado brasileiro. Não dá... Cara, é isso mesmo. Por exemplo, combater o crime aqui em São Paulo é de uma forma. Combater o crime no Rio de Janeiro, você tem que agir de outra forma. Em Fortaleza é de outra forma. Cada região tem uma forma de trabalho para combater o crime. Não tem como você pegar um protocolo, fazer um protocolo e falar, ó, todos os municípios vão seguir esse protocolo. Cara, não existe. Para mim, tem que continuar na mão dos governadores, os governadores aí ficarem responsáveis pela segurança da população em cada município. Pra gente tratar todo mundo igual. Por melhor que fosse, vamos supor que a gente tivesse o melhor governo do mundo. O melhor governo do mundo não teria a capacidade técnica de estabelecer uma diretriz única, que os estados todos seguindo essa política única de segurança pública seriam bem-sucedidos. Como eu disse, não tem como você fazer cartilha e onde os municípios, as cidades devem seguir e funcionar em todos os lugares. Não é assim, cara. Cada cidade tem que criar uma estratégia nova, que a população é totalmente diferente. Do mesmo jeito que se você mora em São Paulo, você sabe onde é o perigo, como as pessoas agem. Lá no Rio de Janeiro é de outra forma. Quais lugares vocês podem entrar, quais lugares você não pode. Então é totalmente diferente, cara. Cada lugar tem as suas diferenças. A gente considera que não tá nesse mundo ideal, né? E que não tem esse melhor governo do mundo. Pelo contrário, a gente tem um dos piores governos. Essa situação vai ser ainda pior. E mais do
Cara, a gente tá no pior governo que há 20 anos, né? A gente viveu um governo bom em 4 anos, com muita crítica da mídia. E agora a gente tá voltando a viver 20 anos aí de um governo. Não é um governo, na minha opinião, é um desgoverno já faz 20 anos. Do que isso, ainda quer mandar no sistema penitenciário. Veja, os estados têm administrado os presídios muito melhor do que o governo federal. Óbvio que tem estados sem péssimas administrações, mas em regra, os estados administram melhor do que o governo federal. Hoje, na prática, e o governo quer estabelecer o que cada governador vai fazer com seus presídios, o governador é eleito para representar o seu estado. Ele tem que determinar a política penitenciária como determina hoje. E mais do que isso, se for assim, basicamente a gente não precisa ter governador, que aí deixa o presidente Lula dominar todas as cidades, entendeu? É uma loucura isso. Coloca lá que a observância é obrigatória por parte dos entes federados, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, integrado por representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na forma da lei. Ou seja, os estados precisam obrigatoriamente, né, seguir essa política. Mas um conselho que vai ter a participação dos governadores, dos prefeitos e de ministros do governo federal vai ser ouvido. Ou seja, o governo quer fingir que os estados vão ter uma participação democrática na definição dessa política pública nacional. O governo Lula prometeu picanha, né? E quem acreditou tá esperando a picanha até hoje. Falaram que ouviu o povo, né? Ouviu que o povo precisava, queria picanha. Não, o povo quer picanha. Eles foram lá e falaram, a gente vai dar picanha. Deu picanha muito. Na prática, formalmente, não significa nada. Se não existe a obrigatoriedade de observar, como é o que o governo está estipulando para os estados, ouvir e nada. É a mesma coisa. Se não tem nenhum poder de voto, se não tem nenhum poder de veto, isso é absolutamente irrelevante. Eu posso ouvir e ignorar tudo que eu ouvi e estabelecer uma política que contrarie todos os governadores. Vamos lá, ainda que adicionar... Olha só, que loucura, né? Por exemplo, se for perguntar para a população, o maníaco do parque aí vai ser solto em 2028. Faltam 4 anos aí para ele ser solto. Ele vai ser solto. Agora o pessoal aí que a direita tá pedindo a dinastia, né, das pessoas do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes falou que não, e o Lula também falou que não, eles merecem ficar presos. Como assim? O maníaco do parque merece voltar a cometer os crimes que ele cometeu, mas o pessoal que invadiu Bolinha de Gude, estilingue, tem que estar preso. Tá maluco, hein? Que governo é esse, cara? Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Aqui, o inciso 28. Coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Penitenciário mediante estratégias que assegurem integração, cooperação e interoperabilidade dos órgãos que compõem os 3 níveis político-administrativos da Federação. Mais uma vez, centralizando o poder, mais uma vez, centralizando competências na União, que é absolutamente incompetente para tratar desses assuntos. Bom, o que nós, então, qual que vai ser a minha estratégia enquanto deputado federal em relação a essa PEC? Primeiro, eu vou tentar inverter a lógica da PEC. Qual que vai ser a primeira estratégia? É só barrar? É só obstruir? Como você costuma fazer, Kim? Ganhar tempo para a população entender o absurdo que é essa PEC e pressionar os parlamentares para não votar? Não. A minha primeira estratégia vai tentar ser um cavalo de Troia, né? Vai ser colocar uma armadilha. O governo manda a PEC, eu vou aproveitar a força do governo que vai fazer essa PEC tramitar e, em vez de inicialmente tentar barrar, eu vou buscar assinaturas para modificar a PEC e inverter a lógica dela. Em vez de centralizar o poder na União e tirar poder dos estados, eu vou tirar poder da União e passar mais poder para os estados poderem legislar sobre matéria penitenciária, sobre matéria penal, como acontece nos Estados Unidos. E eu não tenho a menor... Cara, isso seria muito legal, né? Por exemplo, como o caso que eu acabei de citar do maníaco do parque, né? Se o governo, né, pudesse, isso seria muito bom, cara. Daria mais autenticidade aí para os governadores, né, e mais autoridade para eles resolverem a situação que eles estão vendo ali naquela cidade, né, que precisa de uma mudança. Cara, seria muito bom. Espero que o Kim Kataguiri consiga fazer isso aí. Vamos ver as estratégias. A menor dúvida de que vou conseguir as assinaturas para isso, porque a maior parte dos parlamentares é a favor de que os estados tenham o poder de endurecer as suas legislações penais e suas legislações em relação à administração penitenciária. E aí, essa PEC do governo se transforma num tiro no pé. Começa a tramitar com a força do governo, e aí, depois de colocada em pauta, inverte-se a lógica e a gente consegue aumentar o poder dos estados e dos municípios. Se eu não conseguir fazer isso, aí sim eu parto para a obstrução, para não deixar a PEC ser aprovada e contar com o trabalho, com a pressão de cada um de vocês, como eu sempre contei nos meus mandatos, pra gente pressionar os parlamentares a negarem essa PEC. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar com vocês um trecho do governador Ronaldo Caiado esculachando o presidente Lula e essa PEC, né, colocando que não é o governo federal que vai mandar como ele vai organizar os seus presídios, não é o governo federal que vai decidir, né, o que ele faz, o que o governador faz com os seus presidiários, o que o governador faz com as suas polícias, e isso é um recado muito duro e muito importante que lava a nossa alma, um governador poder falar isso na cara do presidente da República. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, que realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Se nós partirmos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o Sistema Único de Saúde, Sistema de Educação, não pode ser confundido com o Sistema Único de Segurança Pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer,
a fratura exposta é igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei contratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei contratar a segurança pública na região do litoral. Então nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento ele não vai dar certo. Para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão eu não vou chegar lá. Nós tínhamos em Goiás as 6 cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno do Brasil. Hoje é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. A preocupação desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, eu falei, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem Estado democrático de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número 1 no meu governo. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós. E não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, a partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar. Já propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos estados. Então, presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está minha família exposta, e vamos deixar, daqui 2 anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos estados e do país. Cara, concordo 100%. Não tem como. Olha só, Caiado teve essa posição. Infelizmente, o nosso governador Tarcísio, que se diz de direita ou centro-direita e que quer aí futuramente ser o presidente do Brasil, ele foi a favor. Olha só a diferença. Vocês viram aí o argumento? Olha só o argumento do Tarcísio. Bom, primeiramente, boa tarde, presidente, boa tarde, vice-presidente, senhores ministros, membros do Legislativo, caros governadores. Primeiro, parabéns pela iniciativa e entendo como sugestão. O assunto não pode ficar restrito à PEC. Talvez a PEC por si só, a PEC sozinha, isoladamente, não tenha o condão e não tenha a capacidade de resolver o problema da segurança pública que tanto nos assola, tanto nos aflige. Existem outros problemas que estão conjugados, correlatos, e talvez a gente pudesse dar, a partir dessa reunião, um primeiro grande passo, de estabelecer aí um grupo de trabalho e formular uma série de propostas que vêm em complemento e podem nos ajudar. Não tem como, cara. Ele aceitou, né? Basicamente, o Tarcísio aceitou essa PEC, só precisa melhorar e tem umas outras prioridades. Mas a resposta dele já tá dizendo, cara, que o governo não consegue trazer o que o estado de São Paulo precisa. Porque ele é governador, ele sabe o que tá passando pela cidade. E não tem como pegar um modelo e falar que esse modelo vai funcionar em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Ceará, Bahia. Não existe isso. Que triste, que triste. Pra onde tá indo nossa direita verdadeira. Deixa no comentário a sua opinião, quero saber também. Beleza? Até a próxima, eu fui!